O espaço agora é da mulher aqui no programa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Essa sabedoria para edificarmos o nosso lar vem de Deus e ela entra em ação quando ouvimos e praticamos a sua palavra. Então, ouça com atenção o que vem agora por aí com a pastora Elaine Proença, porque o assunto hoje é muito sério. Cuidado com a mentira é o tema. Vamos assistir. Bom dia! Que bom poder estar aqui nesta manhã, neste quadro tão feminino do programa Uma Nova Dimensão, não é verdade? E hoje o nosso bate-papo é a respeito da mentira. É da natureza feminina esse prazer em se comunicar. Mulher gosta de falar e fala muito, principalmente quando tem razão. Um neuropsiquiatra americano afirma em seu livro que as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia, em comparação com meras 7 mil pronunciadas pelos homens. Parece engraçado, não é? Mas essa estatística é um grande alerta para nós mulheres. Minha avó tem um provérbio popular muito interessante, eu guardo isso comigo, que diz assim: quem muito fala, muito se complica e muito erra. É bom prestar bastante atenção na hora de estar falando. Certa vez, um senhor rico e poderoso resolveu dar um banquete e mandou seu empregado, o chefe de cozinha, preparar a melhor e mais cara iguaria para oferecer aos seus ilustres convidados. E ele foi. Preparou, se empenhou e no dia do banquete serviu 5 pratos diferentes de língua. Foi chamada a atenção ao terminar o banquete, o seu patrão reclamou e perguntou por que ele havia feito aquilo. E ele respondeu: a melhor comida é a língua, ela não é o órgão da sociabilidade, da eloquência, da gentileza e da adoração? Passou um tempo, ele foi e deu novamente um outro banquete. E chamou o chefe de cozinha e deu novamente uma orientação, só que agora um pouco diferente. Falou: olha, prepare então agora o pior prato que você encontrar e sirva esse banquete que eu quero agradar os meus convidados. E ele foi, se empenhou, foi ao mercado, comprou os ingredientes, trouxe. Quando serviu o banquete novamente, ele serviu 5 pratos diferentes de língua. E questionado novamente com o seu patrão, ele responde: ué, não é a pior comida? A língua não é o órgão da blasfêmia, da difamação e da mentira? Essa ilustração, amiga, é para mostrar o quanto a nossa língua pode ser um instrumento de bênção ou de maldição, dependendo da forma como a usarmos. A Bíblia nos alerta muito bem sobre isso. Um texto escrito em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, Tiago descreve com bastante propriedade esse poder destruidor da língua. Basta algumas palavras descuidadas, vindas deste pequeno membro de poucos centímetros e cerca de 120 gramas, para destruir a reputação de alguém, a harmonia em uma amizade, a harmonia no lar, destruir um casamento, a moral de uma empresa ou até mesmo da sua igreja. O interessante nesse texto que Tiago diz é que nunca nós teremos completamente o controle da língua. Aí você pode perguntar: mas se eu não vou ter o controle, eu não vou saber ter o domínio completo do que digo, por que eu vou me preocupar com isso então? Preste muita atenção no que diz em Provérbios, no capítulo 21, verso 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Na verdade, a língua deve ser uma preocupação secundária. Nós devemos atentar para a intenção do nosso coração. E existem vários versículos que falam a respeito disso, muitos você conhece. Em Mateus 12:34 diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio.
Em Mateus 15:11 também, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, série de coisas ali que a Bíblia nos orienta e nos fala. Vejamos também o que diz em Provérbios, capítulo 6 e o verso 16. Preste bastante atenção. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Por que será que aqui está bem claro na Bíblia? Por que Deus ele odeia tanto a mentira e também os mentirosos? Simplesmente pelo fato de que a mentira é completamente o oposto da natureza divina. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. João 14,6, um versículo bastante conhecido, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 8,44 fala ali a respeito do diabo, que ele é o pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, se nós analisarmos bem, refletirmos, quando nós mentimos, nós não nos comportamos como filhos de Deus, e sim como filhos de Satanás. A mentira pode nos fazer até perder a salvação, nos mandar para o inferno, porque ela gera morte espiritual. Apocalipse 22,15 deixa bem claro: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Se fizermos uma autoanálise, podemos afirmar com convicção: mas eu não minto, ou pelo menos eu me esforço demais, vigio o tempo todo para não cometer a mentira. Sou filha de Deus, sim. Mas nós temos que nos ater a coisas que passam despercebidas no nosso dia a dia, que tem muito a ver com a mentira. Aí você pode perguntar: como assim, pastora? Vamos ilustrar dizendo que a mentira ela tem 3 filhas. E a Bíblia também fala muito bem delas, digamos que seja aí um subtítulo da mentira. Uma delas é a lisonja. O que é a lisonja? São os falsos elogios. O dicionário lá diz que é enaltecer exageradamente. O lisonjeador é aquele que diz às pessoas o que elas desejam ouvir, mas não porque elas merecem aquele elogio, aquele louvor, mas é para que a pessoa se sinta satisfeita. Na verdade, não diz exatamente a verdade em suas palavras. O que ele está dizendo com a boca não está de acordo com o seu coração. Na essência, o lisonjeador é um oportunista ou um manipulador. Ele está tendo com aqueles elogios, com aquelas lisonjas, uma segunda intenção. Em Provérbios 29,5 diz que o homem lisonjeia o seu próximo, ele arma uma rede aos seus passos. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos elogios, que devem ser sinceros, de coração, e nós temos que também tomar cuidado com aqueles que nos elogiam. A segunda filha da mentira são os embustes, que é aquela falsa verdade. No dicionário se refere a golpe, engano, falcatrua, manobra, tapiação, enfim, uma série de palavras aí semelhantes. E eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Certa vez, um colega perguntou a um conferencista: quantas pessoas em média frequentam as suas palestras? E ele respondeu: menos de 600 pessoas. Esse mesmo colega ficou espantado quando descobriu nos relatórios que o número de frequência era cerca de 67 a no máximo 100 pessoas. Confuso, ele voltou a procurar o amigo questionando o número anterior afirmado, que nada havia, com o relatório que ele analisou. Então,
O conferencista se defendeu dizendo, bom, 100 não é menos do que 600? Lá em Provérbios fala também a respeito disso. Provérbios 19, verso 1 diz, melhor é o pobre que anda na sua integridade, na sua sinceridade, do que o perverso de lábios e tolo. Então, muito cuidado, se nós formos falar e afirmar algo que seja exatamente a verdade. Não usemos aí de embustes. E a terceira e última filha são os exageros. Em Eclesiastes 7,16 diz, não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios, porque te destruirás a ti mesmo. Tudo que é feito com excesso em todas as áreas da nossa vida leva à ruína. Comer demais, trabalhar demais, estudar demais. Tudo na vida precisa ter equilíbrio. A Bíblia fala sobre a temperança. Um bom exemplo disso, na área espiritual, é o excesso de santidade, que gera hipocrisia. Somos pecadoras. Somos pecadoras que buscamos a Deus todos os dias a santidade. Porque só lá na glória, na eternidade, nós teremos uma santidade plena, em um corpo glorificado. Pessoas que se autodenominam santas tendem a se colocar em um patamar mais alto e passam a humilhar e julgar o próximo. Isso é errado. A palavra de Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmas, com suas virtudes, com seus defeitos. Amar é respeitar, é orar, é cuidar, dentre tantas outras coisas, e nunca julgar. Efésios 4,25 diz, por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tenha esse versículo no seu coração. E eu quero encerrar a nossa conversa de hoje alertando você. Devemos vigiar no que falamos e também devemos vigiar naquilo que ouvimos. Precisamos buscar a Deus, discernimento do seu Espírito Santo, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Nossa carne é fraca e o inimigo sabe disso. Ele se aproveita da nossa alta autoestima, como também se aproveita da nossa baixa autoestima. Muitas vezes usa elogios para nos induzir ao pecado da soberba, ou então ao contrário, nos humilha ao ponto de acharmos que não somos nada, nem ninguém, e nos esquecemos das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Uma coisa é certa, como vimos hoje, ele é o pai da mentira. E de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Nós somos a fonte do Senhor. Dos nossos lábios apenas deve sair água doce, coisas boas, agradáveis, perfeitas que agradem ao nosso Deus. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E a nossa língua tem o poder de destruição, como conversamos hoje. Não vamos emprestar a nossa boca para o inimigo. Por isso a necessidade emergente de estarmos em constante comunhão com Deus. Temos que estar ligadas com Deus, vigiando o tempo todo naquilo que falamos e naquilo que ouvimos. Reflita essa mensagem durante todo este dia e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um bom dia.